Hoje, vamos abordar um tema polêmico e muito importante: os 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não podem ser salvas. Será que você conhece alguém assim? Ou será que você está nessa lista sem saber? Fique com a gente até o final deste vídeo para descobrir e entender mais sobre esse tema que pode transformar a sua vida e a de quem você ama. A Bíblia é um guia espiritual que traz ensinamentos profundos sobre a salvação e a vida eterna. Mas você sabia que ela também menciona certos tipos de pessoas que não podem ser salvas? Vamos explorar juntos o que as Escrituras dizem sobre isso e como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Antes de começarmos, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Também compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser impactadas por essa mensagem. 1. Os ímpios. Esses são mencionados em várias passagens da Bíblia como pessoas que vivem em constante oposição a Deus e seus mandamentos. A palavra ímpio refere-se àqueles que são moralmente corruptos, injustos e sem respeito pelas leis divinas. Definição e características. Na Bíblia, os ímpios são frequentemente descritos como pessoas que rejeitam os ensinamentos de Deus, vivem em pecado e não demonstram arrependimento, fazem o mal intencionalmente e sem remorso, influenciam negativamente outras pessoas, levando-as também ao pecado. Referências bíblicas. Uma das passagens que fala sobre os ímpios está no Salmo 1, 5, que diz: Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Este versículo sugere que, no dia do julgamento, os ímpios não terão lugar entre os justos. Eles serão separados e não terão a mesma sorte dos que viveram conforme os mandamentos de Deus. 2. Os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que rejeitam a fé em Deus e a mensagem do Evangelho. A incredulidade é vista como uma barreira significativa para a salvação, pois impede a pessoa de aceitar e confiar em Deus. Definição e características. Os incrédulos são definidos como pessoas que não acreditam em Deus ou em seus ensinamentos. Rejeitam Jesus Cristo como seu Salvador. Desconsideram a Bíblia e a mensagem do Evangelho. Vivem suas vidas sem reconhecer a soberania de Deus. Referências bíblicas. Uma passagem importante que fala sobre os incrédulos está em Hebreus 3, 19, que diz: E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Este versículo refere-se à geração dos israelitas que, devido à sua falta de fé, não puderam entrar na terra prometida. Essa história serve como um alerta para todos os que rejeitam a fé em Deus, indicando que a incredulidade pode impedi-los de alcançar a salvação e as promessas de Deus. Consequências da incredulidade. A Bíblia deixa claro que a incredulidade tem sérias consequências espirituais. Perda da salvação. Sem fé, é impossível agradar a Deus, e consequentemente, alcançar a salvação. Hebreus 11, 6. Separação de Deus. A incredulidade cria uma barreira entre a pessoa e Deus, resultando em uma vida separada da presença divina. Julgamento e condenação. No dia do julgamento, os incrédulos serão julgados por sua rejeição a Deus e a sua mensagem. A incredulidade no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus frequentemente confrontou a incredulidade, tanto entre os líderes religiosos como entre as pessoas comuns. Ele ressaltou a importância da fé como um requisito essencial para receber as bênçãos de Deus, incluindo a cura e a salvação. Chamado à fé. Apesar das advertências severas, a Bíblia também oferece esperança aos incrédulos. A mensagem do Evangelho é um convite aberto a todos para crerem em Jesus Cristo e receberem a vida eterna. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, 6. A incredulidade é uma condição séria que impede a salvação. No entanto, a mensagem de Cristo é clara: todos são convidados a crer, se arrepender e aceitar a salvação oferecida por Deus.
3. Blasfemos contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos pecados mais graves mencionados na Bíblia, considerado imperdoável. Jesus falou claramente sobre isso, destacando a seriedade desse pecado. Definição e características. Blasfemar contra o Espírito Santo é um ato de rejeição extrema e consciente da obra e presença do Espírito Santo. Características desse pecado incluem: rejeição deliberada, recusar intencionalmente a obra do Espírito Santo, mesmo reconhecendo-a como verdadeira. Atribuição de obras divinas a Satanás, afirmar que as obras feitas pelo Espírito Santo são na verdade obras do maligno. Endurecimento do coração, ter um coração tão endurecido que não é capaz de se arrepender ou reconhecer a verdade divina. Referências bíblicas. Jesus menciona este pecado em Marcos 3, 29, que diz: Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Contexto. Este versículo é parte de uma passagem onde Jesus responde às acusações dos escribas. Eles alegaram que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, Satanás. Jesus explicou que tal acusação era uma blasfêmia contra o Espírito Santo, pois atribuíam ao demônio as obras do Espírito Santo. Consequências da blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia é clara sobre as consequências desse pecado. Pecado imperdoável, ao contrário de outros pecados que podem ser perdoados através do arrependimento e da fé em Cristo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Culpa eterna, e a pessoa que comete esse pecado será considerada culpada por toda a eternidade. Interpretação teológica. Muitos teólogos acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo envolve um endurecimento total e final do coração contra Deus, uma rejeição completa e consciente da graça e verdade divina. É visto como uma resistência absoluta e definitiva ao Espírito Santo, o que torna impossível o arrependimento. Chamado à reflexão. Embora o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo seja grave, a maioria dos pecados pode ser perdoada através do arrependimento genuíno. Jesus oferece perdão e salvação a todos os que se arrependem e creem nele. Portanto, é crucial manter um coração aberto e receptivo à obra do Espírito Santo, evitando qualquer forma de rejeição consciente da verdade divina. Blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado gravíssimo e imperdoável, caracterizado pela rejeição consciente e deliberada da obra divina. Jesus advertiu sobre esse pecado para que as pessoas reconheçam a seriedade de atribuir ao mal o que é obra de Deus, e assim, mantenham-se abertas à verdade e à graça do Espírito Santo. 4. Os apóstatas. Os apóstatas são indivíduos que, após conhecerem a verdade do Evangelho e experimentarem a graça de Deus, deliberadamente a rejeitam e se afastam dela. A Bíblia descreve esse estado como extremamente perigoso, com consequências espirituais severas. Definição e características. A apostasia é o ato de abandonar a fé cristã após tê-la professado. Características dos apóstatas incluem: conhecimento prévio, eles já foram iluminados pela verdade do Evangelho. Participação nos dons celestiais, experimentaram a graça e os dons do Espírito Santo. Rejeição deliberada, escolhem conscientemente afastar-se de Deus e renegar sua fé. Referências bíblicas. A Epístola aos Hebreus aborda este tema em Hebreus 6, 4-6 que diz: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. Contexto. Esta passagem alerta sobre a seriedade da apostasia, destacando a dificuldade de restaurar ao arrependimento aqueles que rejeitaram a verdade após terem sido iluminados. Ela sugere que, ao abandonarem a fé, eles estão, simbolicamente, crucificando novamente Jesus e desonrando seu sacrifício. Consequências da apostasia. A Bíblia enfatiza que a apostasia tem consequências graves.
Impossibilidade de renovação. Em 2 Hebreus 6, é muito difícil, se não impossível, renovar novamente ao arrependimento aqueles que caíram após terem sido iluminados. Perda da salvação. E a apostasia representa um afastamento completo da salvação oferecida por Cristo. Juízo severo. Os apóstatas enfrentam um julgamento mais rigoroso, pois rejeitaram conscientemente a verdade que uma vez aceitaram. Interpretação teológica. Os teólogos debatem a natureza exata da apostasia e suas implicações. Alguns acreditam que os verdadeiros crentes não podem perder sua salvação, interpretando estas passagens como advertências para manter-se firmes na fé. Outros veem a apostasia como uma possibilidade real para aqueles que, mesmo tendo experimentado a graça de Deus, escolhem rejeitá-la. Chamado à perseverança. A mensagem de Hebreus serve como um forte incentivo para os crentes permanecerem firmes na fé e evitarem qualquer forma de apostasia. A Bíblia encoraja os cristãos a perseverarem, a manterem-se fiéis e a continuarem crescendo espiritualmente. A apostasia é um estado perigoso de rejeição deliberada da fé após ter conhecido a verdade do Evangelho. Hebreus 4-6 adverte sobre a seriedade e as graves consequências desse ato. É um chamado para todos os crentes manterem-se firmes em sua fé e compromisso com Deus, evitando o perigo de afastar-se da salvação. 5. Os imorais. Na Bíblia, os imorais são aqueles que persistem em comportamentos contrários aos princípios morais estabelecidos por Deus. A imoralidade espiritual inclui uma variedade de pecados que são condenados nas Escrituras. Definição e características. Os imorais são definidos como pessoas que praticam pecados condenados e englobam uma variedade de comportamentos, como fornicação, adultério, homossexualidade, luxúria, idolatria, entre outros. Persistem sem arrependimento e não demonstram arrependimento ou desejo de ignoram os mandamentos de Deus, vivem de acordo com seus próprios desejos e não se submetem aos princípios morais ensinados pela Bíblia. Referências bíblicas. 1 Coríntios 9-10 lista diversos comportamentos imorais e suas consequências espirituais. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Consequências da imoralidade. A Bíblia enfatiza que os imorais enfrentam sérias consequências espirituais. Exclusão do reino de Deus. Os que persistem na imoralidade sem arrependimento não herdarão o reino de Deus. Juízo e condenação, e esses comportamentos são vistos como contrários à vontade de Deus, portanto, sujeitos ao seu juízo. Necessidade de arrependimento, e a única maneira de restaurar o relacionamento com Deus é através do arrependimento genuíno e do perdão oferecido por Cristo. Chamado ao arrependimento. Apesar da condenação dos comportamentos imorais, a mensagem central da Bíblia é de redenção e perdão através de Jesus Cristo. Ele convida a todos, inclusive os imorais, ao arrependimento e à fé para receberem a salvação. Os imorais são aqueles que persistem em práticas contrárias aos ensinamentos de Deus, sem demonstrar arrependimento. A Bíblia adverte sobre as consequências espirituais desses comportamentos e chama a todos à santidade e ao arrependimento. É um lembrete para todos buscarem viver em conformidade com os princípios morais estabelecidos por Deus para desfrutar da comunhão com Ele e da herança no reino dos céus. 6. Os covardes, incrédulos e depravados. Apocalipse 21:8 menciona categorias de pecadores cujas ações e atitudes estão em oposição aos padrões de Deus e cujas consequências espirituais são severas. Definição e características. Covardes são aqueles que, por medo ou falta de coragem, não se posicionam pela verdade e pela justiça, especialmente quando confrontados com desafios espirituais ou morais. Incrédulos, pessoas que, por escolha, não aceitam a verdade do Evangelho e não confiam em Deus como seu Salvador e Senhor.
depravados, indivíduos que se entregam a práticas moralmente corruptas e perversas, desviando-se dos padrões morais estabelecidos por Deus. Referências bíblicas. Apocalipse 21:8 descreve as consequências para aqueles que persistem em viver de acordo com esses comportamentos. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo ardente de enxofre, a segunda morte. Consequências espirituais. Lago de fogo e enxofre é um símbolo do juízo final e da separação eterna de Deus. Representa a punição eterna para aqueles que persistem na incredulidade e na prática do mal. Segunda morte, refere-se à separação espiritual final e à perda de qualquer esperança de reconciliação com Deus. Chamado ao arrependimento. A mensagem de Apocalipse 21:8 não é apenas um aviso, mas também um chamado ao arrependimento e à mudança de vida. Deus deseja que todos se arrependam de seus pecados e encontrem o perdão através de Jesus Cristo, que oferece a salvação a todos que creem. Os covardes, incrédulos e depravados são categorias de pecadores cujas práticas estão em desacordo com os padrões divinos. Apocalipse 21:8 destaca as consequências sérias desses comportamentos, mas também oferece a oportunidade de arrependimento e reconciliação com Deus através de Cristo. É um lembrete da importância de viver uma vida conforme a vontade de Deus e aceitar o perdão e a salvação que Ele oferece. 7. Os hipócritas. Os hipócritas são aqueles que demonstram uma falsa aparência de piedade ou virtude, enquanto na verdade vivem de forma contrária aos princípios que professam. Jesus criticou duramente os fariseus e escribas por sua hipocrisia, enfatizando a importância da integridade genuína perante Deus. Definição e características. Os hipócritas são caracterizados por falsa aparência, exibem uma imagem externa de piedade, mas seus corações não estão alinhados com os princípios divinos. Duplicidade, praticam uma vida dupla, contradizendo suas palavras e ações. Engano, podem enganar os outros com sua aparência superficial de retidão. Referências bíblicas. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus e escribas em várias passagens, incluindo Mateus 23:27-28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Metáfora dos sepulcros caiados. A metáfora dos sepulcros caiados utilizada por Jesus ilustra vividamente a hipocrisia dos fariseus. Assim como um sepulcro pintado por fora pode parecer limpo e belo, mas internamente está cheio de impurezas e corrupção, os hipócritas mostram uma aparência exterior de retidão enquanto seus corações estão cheios de pecado e falsidade. Consequências da hipocrisia. Condenação divina. A hipocrisia é abominável aos olhos de Deus, que valoriza a sinceridade e a integridade. Perda da credibilidade. Os hipócritas perdem a confiança e o respeito das pessoas ao seu redor, pois suas ações contradizem suas palavras. Exortação ao arrependimento. Jesus exortou os hipócritas a se arrependerem e mudarem seus corações, buscando uma vida de verdadeira piedade e humildade. Lições e aplicação. A crítica de Jesus aos hipócritas serve como um lembrete para todos os crentes sobre a importância da sinceridade e da integridade em nossa fé e prática. Devemos nos guardar contra a tentação de agir de forma contrária ao que professamos, buscando sempre viver uma vida que honre a Deus em todas as áreas. Os hipócritas são condenados por Jesus Cristo por sua falsa aparência de piedade e sua falta de integridade. Mateus 23:27-28 nos lembra da importância de um coração puro e sincero diante de Deus, evitando a armadilha da hipocrisia e buscando uma vida que reflita a verdadeira devoção e obediência aos ensinamentos divinos. Concluindo sobre os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas segundo a Bíblia, fica claro que as Escrituras oferecem não apenas um alerta,
mas também um chamado à reflexão e ao arrependimento. Cada categoria mencionada, desde os ímpios, incrédulos e apóstatas até os imorais, covardes, hipócritas e blasfemos contra o Espírito Santo, destaca comportamentos e atitudes que são incompatíveis com a vontade de Deus para a salvação do ser humano. Embora a Bíblia seja firme ao descrever as consequências espirituais desses estados de coração e práticas de vida, ela também oferece esperança através do perdão e da reconciliação em Cristo Jesus. A mensagem central é que, através do arrependimento sincero e da fé em Jesus como Salvador, todos podem encontrar o caminho para a salvação e uma vida transformada. Portanto, que cada um de nós, ao considerar esses ensinamentos, busque sinceramente viver em conformidade com a vontade de Deus, recebendo assim a graça e a promessa da vida eterna conforme ensinado nas Sagradas Escrituras.